A hora da estrela, a culpa é minha, ou a hora da estrela, ou ela que se arranje, ou o direito ao grito. Quanto ao futuro, ou o lamento de um bule, ou ela não sabe gritar, ou uma sensação de perda, ou assovio no vento escuro, ou eu não posso fazer nada, ou registro dos fatos antecedentes, ou história lacrimogênica de cordel, ou saída discreta pela porta dos fundos. Dedicatória do autor, na verdade, Clarice Lispector. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos, ai de nós. Dedico-me à cor rubra muito escarlate como meu sangue, de homem em plena idade, portanto dedico-me a meu sangue. Dedico-me sobretudo aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin, que me amolece os ossos, a Stravinsky, que me espantou e com quem voei em fogo, a morte e transfiguração em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schönberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo a ponto de eu, neste instante, explodir em eu. Esse eu, que é vós, pois não aguento ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu enviesado, enfim, que é que se há de fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação? Meditar não precisa de ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi. E vós também. Não se pode dar uma prova da existência do que é mais verdadeiro, o jeito é acreditar chorando. Esta história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado, porque lhe falta resposta. Resposta essa que espero que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para todos nós. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois juntos. Sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior e inexplicável. A minha vida mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Meu coração se esvaziou de todo o desejo e reduz-se ao próprio último, o primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Então, eu canto alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor, eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de... De quê?
Quem sabe se mais tarde eu saberei, como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Escrevo nesse instante, com algum prévio pudor por vos estar invadido com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia o meu coágulo? Que sei eu? Se há veracidade nela, e é claro que a história é verdadeira, embora inventada, que cada um a reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e quem não tem pobreza de dinheiro tem pobreza de espírito, ou saudade por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Proponho-me a que não seja complexo o que escreverei, embora obrigado a usar as palavras que vos sustentam. A história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso, inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grand final, seguido de silêncio e de chuva caindo. História exterior e explícita sim, mas que contém segredos, a começar por um dos títulos, Quanto ao Futuro, que é precedido por um ponto final e seguido de outro ponto final. Não se trata de capricho meu. No fim, talvez se entenda a necessidade do delimitado. Mal e mal vislumbro o final que, se minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse seguido por reticências, o título ficaria mais aberto a possíveis imaginações vossas, porventura até malsãs e sem piedade. Bem, é verdade que eu também não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio, mas tenho o direito de ser dolorosamente frio e não vós. Por tudo isso é que não vos dou a vez. Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é mais do que invenção. É minha obrigação contar sobre essa moça entre milhares delas. E dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida, porque há o direito ao grito. Então eu grito. Grito puro e sem pedir esmola. Sei que há moças que vendem o corpo, única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela. Mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, também eu não faço a menor falta, e até o que escrevo um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas. Como a nordestina, milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Poucas se queixam e, a que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Então, quem será que existe? Estou esquentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora, me lembrei de que houve um tempo em que, para me esquentar o espírito, eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio de mudamente e escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava, conseguia um oco de alma, e esse oco é o tudo que
posso eu jamais ter. Mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar, um meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é resposta a meu mistério. Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais, as informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas, informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever não importa o que, o meu material básico é a palavra. Assim, é que essa história será feita de palavras que se agrupam em frases e destas se evolui um sentido secreto que ultrapassa palavras e frases. É claro que, como todo escritor, tenho a tentação de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e verbos tão esguios que atravessam agudos o ar em vias de ação, já que palavra é ação, concordais? Mas não vou enfeitar a palavra, pois se eu não tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem, ela tem 19 anos, e a jovem não poderia mordê-lo morrendo de fome. Tenho, então, que falar simples para captar a sua delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaço da minha humildade, que já não seria humilde, limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela. Ela, que deveria ter ficado no sertão de Alagoas com vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra. A tia é que lhe dera um curso raro de como bater a máquina, e a moça ganhara uma dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora o que parece não aprovasse na linguagem 2 consoantes juntas e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo como em língua falada diria desiguinar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu desconhecido, e ao escrever me surpreendo um pouco, pois descobri que tenho um destino. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? Quero antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade, e como satisfazer a necessidade, quem se indaga é incompleto. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao mesmo a olham. Voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu. Embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos, quando de noite atormentado durmo. Que não se espere então estrelas no que se segue, nada cintilará. Trata-se de matéria opaca e por sua própria natureza, desprezível por todos. É que essa história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes de compassado. E tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura, fatos são pedras duras, e agir está me interessando mais do que pensar, de fatos não há como fugir. Pergunto-me se eu deveria caminhar à frente do tempo e esboçar logo um final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isto terminará. E também porque entendo que devo caminhar passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça. Com essa história eu vou me sensibilizar, e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são sons transfundidos de sombras que se intercruzam desiguais, estalactites, renda,
música transfigurada de órgão. Mal ouso clamar palavras a essa rede vibrante, rica, mórbida e obscura, tendo como contratom o baixo grosso da dor. Alegro com o brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem a bola. O fato é um ato? Juro que este livro é feito sem palavras, é uma fotografia muda. Este livro é um silêncio, este livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é feita apenas para adiar a pobreza da história, pois estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem até mesmo um pouco contente, apesar do mau êxito na minha literatura. As coisas estavam de algum modo tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente. E foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade. O que narrarei será meloso, tem tendência, mas então agora mesmo seco e endureço tudo. E pelo menos o que escrevo não pede favor a ninguém e não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. Parece que estou mudando de modo de escrever, mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional e preciso falar dessa nordestina, senão eu sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos como se fossem as irremediáveis pedras de que falei. Embora queira que, para me animar, sinos badalem enquanto adivinho a realidade, e que anjos esvoassem em vespas transparentes em torno de minha cabeça, quente, porque esta quer enfim se transformar em objeto coisa. É mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mas que, ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra. E quando não se a tem, inventa-se-a. Esse vosso Deus que nos mandou inventar. Por que escrevo? Antes de tudo porque captei o espírito da língua e assim às vezes a forma é que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como se diz nos requerimentos oficiais, por força de lei. Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Embora não aguente bem ouvir um assovio no escuro e passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada. Era moça-mulher e que escuridão dentro de seu corpo. Nunca esqueci. Jamais se esquece a pessoa com que se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero nesse instante falar da nordestina. É o seguinte. Ela, como uma cadela vadia, ela teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzi a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje, a eternidade é o estado das coisas neste momento. E eis que fiquei agora receoso quando pus palavras sobre a nordestina, e a pergunta é, como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim como aprendi inglês e francês de ouvido. Antecedentes meus do escrever? Sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, um desonesto. E só minto na hora exata da mentira, mas quando escrevo eu não minto. O que mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média, com desconfiança, de que eu possa desequilibrá-la. A classe baixa nunca vem a mim. Não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e laços e lascas como aços espelhados. Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça.
sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo, com mãos de dedos duros enlameados a palpar o invisível na própria lama. De uma coisa eu tenho certeza. Essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que na certa está tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque meu poder é só mostrá-la para que vós a reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste a minha narrativa, depois na certa escreverei algo alegre, embora alegre por quê? Porque também sou um homem de ossanas e um dia, quem sabe, cantarei loas que não as dificuldades da nordestina. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos, quero experimentar pelo menos uma vez a falta de gosto que dizem ter a hóstia. Comer a hóstia será sentir o insosso do mundo e banhar-se no não. Isso será coragem minha de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça, tenho que não fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão. Sou um trabalhador manual, além de vestir-me com roupa velha rasgada. Tudo isso para me pôr no nível da nordestina. Sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo mais conveniente às sociedades que muito reclamam de quem está nesse instante mesmo batendo a máquina. Tudo isso, sim, a história é história, mas sabendo antes para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo, e a palavra não pode ser enfeitada e artisticamente vã, tem que ser apenas ela. Bem, é verdade que também queria alcançar uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo que quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada que por nervosismo de escrever eu tivesse um acesso incontrolável de riso vindo do peito. E quero aceitar minha liberdade sem pensar o que muitos acham, que existir é coisa de doido, caso de loucura, porque parece. Existir não é lógico. A ação dessa história terá como resultado minha transfiguração em outrem e minha materialização, enfim, em objeto. Sim, e talvez alcance a flauta doce em que eu me enovelarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje, porque, como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço escuro que estão rindo de mim, risos rápidos e ríspidos de velhos. E ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve, e como virgem de branco. Ou não se casará. O fato é que tenho nas minhas mãos um destino e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa. Por que escrevo sobre uma jovem que nem pobreza enfeitada tem? Talvez porque nela haja um recolhimento e também porque na pobreza de corpo e espírito eu toco na santidade, eu quero sentir o sopro do meu além. Para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo, sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser e se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Experimentei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero, e agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Pareço conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois se vivo com ela, e como muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou na pele qual melado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar um rio.
E foi quando apareceu um homem jovem que também queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse: me leva também? Eu bem montado nos teus ombros? O moço consentiu e, passada a travessia, avisou-lhe: já chegamos, agora pode descer. Mas aí o velho respondeu muito sonso e sabido: ah, essa não. É tão bom estar aqui montado como estou que nunca mais vou sair de você. Pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo eu, que constato que a pobreza é feia e promíscua. Por isso, não sei se a minha história vai ser... Ser o quê? Não sei de nada, ainda não me animei a escrevê-la. Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz. É que realmente não sei o que me espera, tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Esqueci de dizer que tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo rufar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Vejo a nordestina se olhando ao espelho e um rufar de tambor, no espelho, aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tantos nós nos intertrocamos. Não há dúvida que ela é uma pessoa física, e adianta um fato. Trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia? Pergunto-me também como é que eu vou cair de 4 em fatos e fatos. É que de repente o figurativo me fascinou. Crio a ação humana e estremeço. Também quero o figurativo assim como um pintor que só pintasse cores abstratas quisesse mostrar que o fazia por gosto e não por não saber desenhar. Para desenhar a moça, tenho que me domar e para poder captar sua alma tenho que me alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado, pois faz calor, neste cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo. Também tive que me abster de sexo e de futebol, sem falar que não entro em contato com ninguém. Voltarei algum dia à minha vida anterior? Duvido muito. Vejo agora que esqueci de dizer que por enquanto nada leio para não contaminar com luxos a simplicidade de minha linguagem, pois como eu disse a palavra tem que se parecer com a palavra, instrumento meu. Ou não sou um escritor. Na verdade, eu sou mais ator porque, com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos de entonações, obrigo o respirar alheio a me acompanhar o texto. Também esqueci de dizer que o registro que em breve vai ter que começar, pois já não aguento mais a pressão dos fatos, o registro que em breve vai ter que começar é escrito sob patrocínio do refrigerante mais popular do mundo e que nem por isso me paga nada, refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto em Guatemala. Apesar de ter gosto do cheiro de esmalte de unhas, de sabão, aristolino e plástico mastigado, tudo isso não impede que todos o amem com servilidade e subserviência. Também porque, vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo, porque essa bebida que tem coca é hoje. Ela é um meio da pessoa atualizar-se e pisar na hora presente. Quanto à moça, ela vive num limbo impessoal sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive inspirando, expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? O seu viver é ralo, sim. Mas por que estou me sentindo culpado e procurando aliviar-me do peso de nada ter feito de concreto em benefício da moça? Moça essa, e vejo que já estou quase na história, moça essa que dormia de combinação de brim com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesmo, recebendo-se e dando o próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido, dormia exausta, dormia até o nunca. Devo acrescentar algo que importa muito para a apreensão da narrativa. É que esta é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino plangente tocado por um homem magro bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela,
como se ele já tivesse morrido. E talvez tenha. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar apenas o simples e o pouco, pois essa história é quase nada. O jeito é começar de repente assim como eu me lanço de repente na água gélida do mar, modo de enfrentar com uma coragem suicida um intenso frio. Vou, agora, começar pelo meio dizendo que ela era incompetente. Incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Vai ser difícil escrever essa história. Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, terei que me escrever todo através dela, por entre espantos meus. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É o sussurro que me impressiona. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar, tanto que, explosão, nada argumentou em seu próprio favor quando o chefe da firma do representante de Roldanas avisou-lhe com brutalidade essa que ela parecia provocar com sua cara de tola, rosto que pedia tapa, com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua colega, porque, quanto a ela, errava demais na datilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso disse ele. Quanto à moça, achou que se deve por respeito responder alguma coisa e falou cerimoniosa a seu escondidamente amado chefe. Me desculpe o aborrecimento. O senhor Raimundo Silveira, que a essa altura já havia lhe virado as costas, voltou-se um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma coisa na cara quase sorridente da datilógrafa o fez dizer com menos grosseria na voz, embora crotagosto. Bem, a despedida pode não ser para já, é capaz até de demorar um pouco. Depois de receber o aviso, ela foi ao banheiro para ficar sozinha porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com sua vida. Pareceu-lhe que o espelho baço escurecido não refletia imagem alguma. Sumira por acaso a sua existência física. Logo depois, passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se levemente e pensou, tão jovem e já com ferrugem. Aos que têm e aos que não têm. É muito simples. A moça não tinha. Não tinha o quê? É apenas isso mesmo, não tinha. Se der para me entender, está bem. Se não, também está bem. Mas por que trato dessa moça quando o que mais desejo é trigo puramente maduro e ouro no estilo? Quando era pequena, sua tia, para castigá-la com o medo, dissera-lhe que homem vampiro, aquele que chupa sangue da pessoa, mordendo-lhe o tenro da garganta, não tinha reflexo no espelho. Até que não seria de todo ruim ser vampiro, pois bem que lhe iria algum rosado de sangue no amarelado do rosto, ela, que não parecia ter sangue a menos que viesse um dia a derramá-lo. A moça tinha ombros curvos como os de uma serzideira. Aprender em pequena a serzir. Ela se realizaria muito mais se se desse ao delicado labor de restaurar fios, quem sabe se de seda, ou de luxo, cetim bem brilhoso, um beijo de almas, serzideirinha mosquito, carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Ela era de leve, como uma idiota, só que não era, não sabia que era infeliz. É porque ela acreditava. Em quê? Em vós. Mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa, basta acreditar. Isso lhe dava, às vezes, estado de graça. Nunca perder a fé. Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela tanto mais me incomoda quando menos reclama. Estou com raiva. Uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei. Amando o meu cão, que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não. Ela é doce e obediente. Viu ainda 2 olhos enormes, redondos, saltados e interrogativos. Tinha olhar
de quem tem uma asa ferida, distúrbio talvez da tireoide, olhos que perguntavam. A quem interrogava ela? A Deus? Ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela. Deus é de quem conseguir pegá-lo. Na distração aparece Deus, não fazia perguntas. Adivinhava que não há respostas. Era lá tola de perguntar? E de receber um não na cara? Talvez a pergunta vazia fosse apenas para que um dia alguém não viesse a dizer que ela nem ao menos havia perguntado. Por falta de quem lhe respondesse, ela mesma parecia-se ter respondido. É assim porque é assim. Existe no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor, que se apresente e a diga, estou há anos esperando. Enquanto isso, as nuvens são brancas e o céu é todo azul. Para que tanto Deus? Por que não um pouco para os homens? Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de não sei quê, com um ar de se desculpar por ocupar espaço. No espelho, distraidamente, examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas, chamavam-se panos. Diziam que vinham do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó branco e se ficava meio caiada era melhor que o pardacento. Ela toda era um pouco encardida, pois raramente se lavava. De dia, usava saia e blusa, de noite dormia de combinação. Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que seu cheiro era murrinhento. E como não sabia, ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era iridescente, embora a pele do rosto, entre as manchas, tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava, ninguém olhava para ela na rua, ela era café frio. E assim se passava o tempo para a moça esta. Assoava o nariz na barra da combinação, não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo encantadora, só eu, seu autor, a amo, sofro por ela. E só eu é que posso dizer assim, que é que você me pede chorando, que eu não lhe dê cantando? Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz, e então era. Antes de nascer, ela era uma ideia. Antes de nascer, ela era morta. E depois de nascer, ela ia morrer. Mas que fina talhada de melancia! Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora, explosão, em rapidíssimos traços desenharia a vida pregressa da moça até o momento do espelho do banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, os maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade lhe haviam morrido os pais de febres ruins, no sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Muito depois, fora para Maceió com a tia Beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez se lembrava de coisa parecida. Por exemplo, a tia lhe dando cascudos no alto da cabeça, porque o cucuruto de uma cabeça devia ser, imaginava ela, um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça de ossos fracos, por falta de cálcio. Batia, mas não era somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual. A tia, que não se casara por nojo, é que também considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro aceso esperando o homem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro vir a ser a vagabunda de rua. Pois até mesmo o fato de ver a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque até no capim vagabundo há desejo de sol. As pancadas ela esquecia, pois, esperando-se um pouco a dor terminar por passar. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias, goiabada com queijo, a única paixão na sua vida. Pois não era que esse castigo se tornara o predileto da tia sabida? A menina não perguntava por que era sempre castigada, mas nem tudo se precisa saber, e não saber fazia parte importante da sua vida. Esse não saber pode parecer ruim,
Mas não é tanto porque ela sabia muita coisa assim como ninguém ensina cachorro a abanar o rabo, e nem é pessoa sentir fome. Nasce-se e fica-se logo sabendo. Assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer. Na certa, morreria um dia como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estrela, pois na hora da morte a pessoa se torna brilhante estrela de cinema, é um instante de glória de cada um e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Quando era pequena, tivera vontade intensa de criar um bicho, mas a tia achava que ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia criar pulgas, pois não merecia o amor de um cão. Do contato com a tia, ficara-lhe a cabeça baixa. Mas a sua beatice não lhe pegara. Morta a tia, ela nunca mais fora a uma igreja, porque não sentia nada e as divindades lhe eram estranhas. Pois que vida é assim. Aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender, nem se dava conta de que vivia numa sociedade técnica onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta. Já não sabia mais ter tido pai e mãe, tinha esquecido o sabor. E, se pensava melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão um cogumelo logo mofado. Ela falava assim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes consigo, mas ela me foge por entre os dedos. Apesar da morte da tia, tinha certeza de que com ela ia ser diferente, pois nunca ia morrer. É paixão minha ser o outro, no caso a outra. Estremeço esquálido igual a ela. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade que há no prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter lebres prenúncios. Eu não inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua existência. Ela não era nem de longe débil mental, era à mercê e crente como uma idiota. A moça, que pelo menos comia, não mendigava, havia toda uma subclasse de gente mais perdida e com fome. Só eu a amo. Depois, ignora-se por que, tinha vindo para o Rio, o inacreditável Rio de Janeiro, a tia lhe arranjara emprego, finalmente morrera e ela, agora sozinha, morava numa vaga de quarto compartilhado com mais 4 moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado colonial da áspera Rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros, depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. O que é? Pois eu estou como que ouvindo acordes de piano alegre. Será isto o símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei tudo para que esta se torne real. Rua do Acre. Mas que lugar! Os gordos ratos da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois tenho horror sem nenhuma vergonha do pardo pedaço de vida imunda. Uma vez por outra tinha a sorte de ouvir de madrugada um galo cantar, a vida, e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia um galo a cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacado de exportação e importação? Se o leitor possui alguma riqueza e vida bem acomodada, sairá de si para ver e às vezes como é o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é supérfluo para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel de vossa válvula de escape da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo o que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figurante bíblica. Ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela só sentia o suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me parece de má origem. Não sei se estava tuberculosa, acho que não. No escuro da noite, um homem assobiando a passos pesados, o uivo do vira-lata abandonado. Enquanto isso, as constelações silenciosas e o espaço, que é tempo que nada tem a ver com ela e conosco. Pois assim se passavam os dias.
O cantar de galo na aurora sanguinolenta dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na rua do Acre, é que a vida brotava no chão, alegre por entre pedras. Rua do Acre para morar, Rua do Lavradio para trabalhar, Cais do Porto para ir se esfriar no domingo, um ou outro prolongado apito de navio cargueiro, que não se sabe por quê, dava aperto no coração, um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso, cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo, vinha do infinito até sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial porque estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada. Abafava com o travesseiro ralo. Mas as companheiras de quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida, Maria José e Maria, apenas, não se incomodavam. Estavam cansadas demais pelo trabalho que nem por ser anônimo era menos árduo. Uma vendia pó de arroz coti, mas que ideia! Elas viravam para o outro lado e readormeciam. A tosse da outra, até que as embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima, pensava a nordestina. Deitada, não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio, então, era mastigar papel bem mastigadinho e engolir. Eu me acostumo, mas não amanso, por Deus. Eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo o meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar a minha vida. E quando acaricio a cabeça do meu cão, sei que ele não exige que eu faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incomoda bastante alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginava a Zinha, toda supersticiosa, que se por acaso viesse algum dia sentir um gosto bom de viver, se desencantaria de súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Por quê? Por pior que fosse sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. Então, defendia-se da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de sua vida para essa não acabar. Essa economia lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se fez uma trágica pergunta: quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu, que não chego a ser ela, sinto que vivo para nada. Sou gratuito e pago as contas de luz, gás e telefone. Quanto a ela, até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Tudo isso acontece no ano este que passa, e só acabarei essa história difícil quando eu ficar exausto da luta, pois não sou um desertor. Às vezes, lembrava-se de uma assustadora canção desafinada, de meninas brincando de roda de mãos dadas. Ela só ouvia, sem participar, porque a tia queria para varrer o chão. As meninas de cabelo ondulados, com um laço de fita cor-de-rosa, quero uma de vossas filhas de marré marré de si, escolhei a qual quiser de marré. A música era um fantasma pálido como uma rosa que é louca de beleza, mas mortal. Pálida e mortal, a moça era hoje o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca. Então, costumava fingir que corria pelos corredores de boneca na mão atrás de uma bola e rindo muito. A gargalhada era aterrorizadora, porque acontecia no passado e só a imaginação maléfica a trazia para o presente saudade do que poderia ter sido e não foi. Eu bem avisei que era literatura de cordel, embora eu me recuse a ter qualquer piedade. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria salvação. Mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem, dou meu grito de horror à vida. A vida que tanto amo. Volto à moça. O luxo que se dava era tomar um gole frio de café antes de dormir. Pagava o luxo, tendo azia ao acordar. Ela era calada, por não ter o que dizer, mas gostava de ruídos, eram vida.
enquanto o silêncio da noite assustava. Parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Durante a noite, na rua do Acre, era raro passar um carro, quanto mais buzinassem, melhor para ela. Além desses medos, como se não bastassem, tinha medo grande de pegar doença ruim lá embaixo dela. Isso a tia lhe ensinara. Embora os seus pequenos óvulos tão murchos, mas vivia em tanta mesmice que de noite não se lembrava do que acontecera de manhã. Vagamente, pensava de muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. Os galos de que falei avisavam mais um repetido dia de cansaço. Cantavam o cansaço. E as galinhas, que faziam elas? Indagava-se a moça. Os galos pelo menos cantavam. Por falar em galinha, a moça às vezes comia num botequim um ovo duro. Mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal para o fígado. Sendo assim, obedientemente adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto ao fígado, pois era muito impressionável e acreditava em tudo o que existia e no que não existia também. Mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada, nem a mim, por Deus. Quando dormia, quase que sonhava que a tia lhe batia na cabeça, ou sonhava estranhamente em sexo, ela, que de aparência era assexuada. Quando acordava, se sentia culpada sem saber por quê, talvez porque o que é bom devia ser proibido. Culpada e contente. Por via das dúvidas, se sentia de propósito culpada e rezava mecanicamente 3 Ave-Marias, amém, amém, amém. Rezava, mas sem Deus. Ela não sabia quem era ele e, portanto, ele não existia. Acabo de descobrir que, para ela, fora Deus também a realidade, era muito pouco. Dava-se melhor com um irreal cotidiano, vivia em câmara lenta, lebre pulando no ar sobre os outeiros. O vago era o seu mundo terrestre, o vago era o de dentro da natureza. E achava bom ficar triste, não desesperada, pois isso nunca ficara, já que era tão modesta e simples, mas aquela coisa indefinível como se ela fosse romântica. Claro que era neurótica, não há sequer necessidade de dizer, era uma neurose que a sustentava, meu Deus, pelo menos isso, muletas. Vez por outra, ia para a Zona Sul e ficava olhando as vitrines faiscantes de joias e roupas acetinadas, só para se mortificar um pouco. É que ela sentia falta de encontrar-se consigo mesma e sofrer um pouco é um encontro. No domingo, ela acordava mais cedo para ficar mais tempo sem fazer nada. O pior momento da sua vida era nesse dia ao fim da tarde. Caía em meditação inquieta, o vazio do seco domingo. Suspirava. Tinha saudade de quando era pequena, farofa seca, e pensava que fora feliz. Na verdade, por pior, a infância é sempre encantada. Que susto! Nunca se queixava de nada, sabia que as coisas são assim mesmo e quem organizou a terra dos homens, na certa, mereceria um dia o céu dos oblíquos, onde só entra quem é torto. Aliás, não é entrar no céu, é oblíquo na terra mesmo. Juro que nada posso fazer por ela. Afianço-vos de que se eu pudesse melhoraria as coisas. Eu bem sei que dizer que a datilógrafa tem o corpo cariado é um dizer de brutalidade pior que qualquer palavrão. Quanto a escrever, mais vale um cachorro vivo. Devo registrar aqui uma alegria. É que a moça, num aflitivo domingo sem farofa, teve uma inesperada felicidade que era inexplicável. No cais do porto, viu um arco-íris. Experimentando leve êxtase, ambicionou logo outro. Queria ver, como uma vez em Maceió, epocar em mudos fogos de artifício. Ela quis mais, porque é mesmo uma verdade que quando se dá a mão, essa gentinha quer todo o resto, o Zé Povinho sonha com fome de tudo. E quer, mas sem direito algum, pois não havia meio, pelo menos eu não posso, de obter os multiplicantes brilhos com chuva-chuvisco dos fogos de artifício. Devo dizer que ela era doida por soldado? Pois era.
Quando via um, pensava com estremecimento de prazer: será que ele vai me matar? Se a moça soubesse que minha alegria também vem de minha mais profunda tristeza, e que tristeza era uma alegria falhada, sim, ela era alegrezinha dentro da sua neurose de guerra. E tinha um luxo, além de uma vez por mês ir ao cinema. Pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos, mas como as roía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. E quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação: sou datilógrafa e virgem e gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma, passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. Será que eu enriqueceria esse relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí que está, essa história não tem nenhuma técnica nem de estilo, ela é ao Deus dará. Eu, que também não mancharia por nada deste mundo com palavras brilhantes e falsas, uma vida parca como a da datilógrafa. Durante o dia eu faço, como todos, gestos despercebidos por mim mesmo. Pois um dos gestos mais despercebido é essa história de que não tenho culpa e que sai como sair. A datilógrafa vivia numa espécie de atordoado nimbo entre céu e inferno. Nunca pensar em eu sou eu. Acho que julgava não ter direito, ela era um acaso, um feto jogado na lata de lixo, embrulhado em um jornal. Há milhares como ela, sim, e que são apenas um acaso. Pensando bem, quem não é um acaso na vida, quanto a mim, só me livro de ser apenas um acaso porque escrevo, o que é um ato que é um fato. É quando entro em contato com forças interiores minhas e encontro através de mim o vosso Deus. Para que escrevo? E eu sei não. Sim, é verdade. Às vezes também penso que eu não sou eu, pareço pertencer a uma galáxia longínqua de tão estranho que sou de mim. Sou eu? Espanto-me com meu encontro. A nordestina não acreditava na morte, como eu já disse, pensava que não, pois não é que estava viva. Esquecera os nomes da mãe e do pai, nunca mencionados pela tia. Com excesso de desenvoltura, estou usando a palavra escrita e isso estremece em mim, que fico com medo de me afastar da ordem e cair no abismo povoado de gritos, o inferno da liberdade. Mas continuarei. Continuando. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia. Maria da Penha ligava bem baixinho para não acordar as outras, ligava invariavelmente para a rádio relógio que dava hora certa e cultura e nenhuma música, só pingava em som de gotas que caem cada gota de minuto que passava. E sobretudo esse canal de rádio aproveitava intervalos entre as tais gotas de minuto para dar anúncios comerciais. Ela adorava anúncios. Era a rádio perfeita, pois também entre os pingos do tempo dava curtos ensinamentos, dos quais talvez algum dia viesse a precisar saber. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. Verdade que nunca achara modo de aplicar essa informação. Mas nunca se sabe, quem espera sempre alcança. Ouvira também a informação de que o único animal que não cruza com o filho era o cavalo. Isso, moço, é indecência, disse ela para o rádio. Outra vez ouvira: arrepende-te em Cristo e ele te dará felicidade. Então, ela se arrependera. Como não sabia bem de que, arrependia-se toda e de tudo. O pastor também falava que a vingança é coisa infernal. Então ela não se vingava. Sim, quem espera sempre alcança. É? Tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho, parecia uma doida mansa porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Esses sonhos, de tanta interioridade, eram vazios porque lhes faltava o núcleo essencial de uma prévia experiência de êxtase, digamos. A maior parte do tempo tinha sem o saber o vazio que enche a alma dos santos. Ela era santa? Ao que parece.
Não sabia que meditava, pois não sabia o que queria dizer a palavra. Mas parece-me que sua vida era uma longa meditação sobre o nada. Só que precisava dos outros para crer em si mesma, senão se perderia nos sucessivos e redondos vácuos que havia nela. Meditava enquanto batia a máquina e, por isso, errava ainda mais. Mas tinha prazeres. Nas frígidas noites ela, toda estremece sob o lençol de brim, costumava ler à luz de vela os anúncios que recortava dos jornais velhos do escritório. Que fazia coleção de anúncios. Colava-os no álbum. Havia um anúncio mais precioso que mostrava em cores o pote aberto de um creme para a pele de mulheres que simplesmente não eram nela. Executando o fatal cacoete que pegara de piscar os olhos, ficava só imaginando com delícia. O creme era tão apetitoso que, se tivesse dinheiro para comprá-lo, não seria boba. Que pele, que nada! Ela comeria o creme, isso sim, as colheradas, no pote mesmo. É que lhe faltava gordura e seu organismo estava seco que nem saco meio vazio de torrada esfarelada. Tornara-se, com o tempo, apenas matéria vivente em sua forma primária. Talvez fosse assim para se defender da grande tentação de ser infeliz de uma vez e ter pena de si. Quando pensa que eu podia ter nascido ela e, por que não, eu estremeço. E parece-me covarde fuga de eu não ser, sinto culpa, como disse num dos títulos. Em todo caso, o futuro parecia vir a ser muito melhor. Pelo menos, o futuro tinha vantagem de não ser o presente e sempre há um melhor para o ruim. Mas não havia nele miséria humana. É que tinha em si mesmo uma certa flor fresca, pois, por estranho que pareça, ela acreditava. Era apenas fina matéria orgânica. Existia só isso, e eu, de mim, só se sabe que respiro. Embora só tivesse nela pequena flama indispensável, um sopro de vida. Estou passando por um pequeno inferno com essa história. Queriam os deuses que eu nunca descrevera o Lázaro, porque senão eu me cobriria de lepra. Se estou demorando um pouco em fazer acontecer o que já prevejo vagamente, é porque preciso tirar vários retratos dessa lagoana. E também porque, se houver algum leitor para essa história, quero que ele se embeba da jovem assim como um pano de chão todo encharcado. A moça é uma verdade da qual eu não queria saber. Não sei a quem acusar, mas deve haver um réu. Será que entrando na semente de sua vida estarei como que violando o segredo dos faraós? Terei castigo de morte por falar de uma vida que contém, como todas as nossas vidas, um segredo inviolável? Estou procurando danadamente achar nessa existência pelo menos um topázio de esplendor. Até o fim, talvez, o deslumbre, ainda não sei. Mas tenho esperança. Esqueci de dizer que às vezes a datilógrafa tinha enjoo para comer. Isso vinha desde pequena, quando soubera que havia comido gato frito. Assustou-se para sempre. Perdeu o apetite e só tinha a grande fome. Parecia-lhe que havia cometido um crime que comera um anjo frito, as asas estalando entre os dentes. Ela acreditava em anjo e, porque acreditava, eles existiam. Nunca havia jantado ou almoçado no restaurante. Era de pé mesmo no botequim da esquina. Tinha uma vaga ideia que mulher que entra em restaurante é francesa e desfrutável. Havia coisas que não sabia o que significavam. Uma era efeméride. E não é que seu Raimundo só mandava copiar com sua letra linda a palavra efemérides ou efeméricas. Achava o termo efemírides absolutamente misterioso. Quando copiava, prestava atenção a cada letra. Glória era estenógrafa e não só ganhava mais, como não parecia se atrapalhar com as palavras difíceis das quais o chefe tanto gostava. Enquanto isso, a mocinha se apaixonara pela palavra efemérides. Outro retrato. Nunca recebera presentes. Aliás, não precisava de muita coisa. Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou.
Chegou à conclusão que, na verdade, ninguém jamais a ofendera, tudo o que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível, para que lutar? Pergunto eu, conheceria ela algum dia do amor o seu adeus? Conheceria algum dia do amor os seus desmaios? Teria seu modo o doce voo? Eu de nada sei. Que se há de fazer com a verdade de que todo mundo é um pouco triste e um pouco só? A nordestina se perdia na multidão. Na Praça Mauá, onde tomava o ônibus, fazia frio e nenhum agasalho havia contra o vento. Ah, mas existiam os navios cargueiros que lhe davam saudades, quem sabe de quê. Isso só às vezes. Na verdade, saía do escritório sombrio, defrontava o ar lá fora crepuscular e constatava então que todos os dias à mesma hora fazia exatamente a mesma hora. Irremediável era o grande relógio que funcionava no tempo. Sim, desesperadamente para mim, as mesmas horas. Bem, e daí? Daí nada. Quanto a mim, autor de uma vida, me dou mal com a repetição. A rotina me afasta das minhas possíveis novidades. Por falar em novidades, a moça um dia viu no botequim um homem tão bonito que queria tê-lo em casa. Deveria ser como ter uma grande esmeralda num estojo aberto. Intocável. Pela aliança, viu que ele era casado. Como casar com um ser que era para ser visto, gaguejava ela no seu pensamento. Morreria de vergonha de comer na frente dele, porque era bonito, além do possível equilíbrio de uma pessoa. Pois não é? Que quis descansar as costas por um dia? Sabia que se falasse isso ao chefe, ele não acreditaria que lhe doíam as costelas. Então, valeu-se de uma mentira que convence mais que a verdade. Disse ao chefe que no dia seguinte não poderia trabalhar porque arrancar um dente era muito perigoso. E a mentira pegou. Às vezes, só a mentira salva. Então, no dia seguinte, quando as 4 Marias cansadas foram trabalhar, ela teve pela primeira vez na vida uma coisa mais preciosa, a solidão. Tinha um quarto só para ela. Mal acreditava que usufruía o espaço, e nem uma palavra era ouvida. Então, dançou num ato de absoluta coragem, pois a tia não a entenderia. Dançava e rodopiava porque ao estar sozinho se tornava livre. Usufruía de tudo, da arduamente conseguida solidão, do rádio de pilha tocando o mais alto possível, da vastidão do quarto sem as Marias. Arrumou, como pedido de favor, um pouco de café solúvel com a dona dos quartos e ainda como favor, pediu-lhe água fervendo, tomou tudo se lambendo e diante do espelho para nada perder de si mesmo. Encontrar-se consigo própria era um bem que ela até então não conhecia. Acho que nunca fui tão contente na vida, pensou. Não devia nada a ninguém e ninguém lhe devia nada. Até deu-se ao luxo de ter tédio. Um tédio até muito distinto. Desconfio um pouco da sua facilidade inesperada de pedir favor. Então precisava ela de condições especiais para ter encanto? Por que não agia assim sempre na vida? E até ver-se no espelho não foi tão assustador. Estava contente, mas como doía. Ah, mês de maio, não me largues nunca mais. Explosão foi a sua íntima exclamação no dia seguinte, 7 de maio, ela que nunca exclamava. Provavelmente porque alguma coisa finalmente lhe era dada. Dada por si mesma, mas dada. Nesta manhã do dia 7, o êxtase inesperado para o seu tamanho pequeno corpo. A luz aberta e rebrilhante das ruas atravessava a sua opacidade. Maio, mês dos véus de noiva flutuando em branco. O que se segue é apenas uma tentativa de reproduzir 3 páginas que escrevi que minha cozinheira, vendo-as soltas, jogou no lixo para meu desespero. Que os mortos me ajudem a suportar o quase insuportável, já que de nada me valem os vivos. Nem de longe consegui igualar a tentativa de repetição artificial do que originalmente eu escrevi sobre o encontro com o seu futuro namorado. É com humildade que contarei agora a história da história. Portanto, se me perguntarem como foi, eu direi, não sei, perdi um encontro. Maio, mês das borboletas noivas flutuando em brancos véus.
Sua exclamação talvez tivesse sido um prenúncio do que ia acontecer no final da tarde desse mesmo dia. No meio da chuva abundante encontrou explosão. A primeira espécie de namorado de sua vida, o coração batendo, como se ela tivesse englutido um passarinho esvoaçante preso. O rapaz e ela se olharam por entre a chuva e se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Ele a olhara, enxugando o rosto molhado com as mãos, e a moça bastou-lhe vê-lo para torná-lo imediatamente sua goiabada com queijo. Ele se aproximou e, com voz cantante de nordestino que a emocionou, perguntou: "E se me desculpe, senhorita, posso convidar a passear?" "Sim", respondeu atabalhadamente com pressa, antes que ele mudasse de ideia. "E se me permite, qual é mesmo a sua graça?" "Macabeia." "Maca o quê?" "Bé", foi ela obrigada a completar. "Me desculpe, mas até parece doença de pele." "Eu também acho esquisito, mas minha mãe botou ele, por promessa a Nossa Senhora da Boa Morte se eu vingasse. Até 1 ano de idade eu não era chamada porque eu não tinha nome. Eu preferia continuar a nunca ser chamada em vez de ter um nome que ninguém tem, mas parece que deu certo." Parou um instante, retomando o fôlego perdido, e acrescentou desanimada e com pudor: "Pois como o senhor vê, eu vinguei." "Pois é." Também no sertão da Paraíba, promessa é questão de grande dívida de honra. Eles não se sabiam como se passeia. Andaram sob a chuva grossa e pararam diante da vitrine de uma loja de ferragem, onde estavam expostos atrás do vidro canos, latas, parafusos grandes e pregos. E Macabea, com medo de que o silêncio já significasse uma ruptura, disse ao recém-namorado: "Eu gosto tanto de parafuso e prego." "E o senhor?" Da segunda vez em que se encontraram, caía uma chuva fininha que ensopava os ossos. Sem nem ao menos se darem as mãos, caminhavam na chuva, que na cara de Macabea parecia lágrimas escorrendo. Da terceira vez em que se encontraram, pois não é que estava chovendo, o rapaz, irritado e perdendo o leve verniz de finura que o padrasto a custo lhe ensinara, disse-lhe: "Você também só sabe é mesmo chover. Desculpe." Mas ela já o amava tanto que não sabia mais como se livrar dele e estava em desespero de amor. Numa das vezes em que se encontraram, ela afinal perguntou-lhe o nome. "Olímpico de Jesus Moreira Chaves." Mentiu ele, porque tinha como sobrenome apenas o de Jesus, sobrenome dos que não têm pai. Fora criado por um padrasto que lhe ensinara o modo fino de tratar pessoas para se aproveitar delas e lhe ensinara como pegar mulher. "Eu não entendo o seu nome", disse ela. "Olímpico?" Macabea fingia enorme curiosidade escondendo dele que ela nunca entendia tudo muito bem e que isso era assim mesmo, mas ele, galinho de briga que era, arrepiou-se todo com a pergunta tola e que ele não sabia responder. Disse aborrecido: "Eu sei, mas não quero dizer." Não faz mal, não faz mal, não faz mal. A gente não precisa entender o nome." Ela sabia o que era o desejo, embora não soubesse que sabia. Era assim. Ficava faminta, mas não de comida, era um gosto meio doloroso, que subia do baixo ventre e arrepiava o bico dos seios e os braços vazios sem abraço. Tornava-se toda dramática e viver doía. Ficava então meio nervosa e Glória lhe dava água com açúcar. O Olímpico de Jesus trabalhava de operário numa metalúrgica e ela nem notou que ele não se chamava de operário, e sim de metalúrgico. Macabea ficava contente com a posição social dele, porque também tinha orgulho de ser datilógrafa, embora ganhasse menos que o salário mínimo. Mas ela e Olímpico eram alguém no mundo. Metalúrgico e datilógrafa formavam um casal de classe. Metalúrgico e datilógrafa. A tarefa de Olímpico tinha o gosto que se sente quando se fuma um cigarro acendendo do lado errado, na ponta da cortiça. O trabalho consistia em pegar barras de metal que vinham deslizando de cima da máquina para colocá-las embaixo sobre uma placa deslizante. Nunca se perguntava por que colocava a barra embaixo. A vida não lhe era má e ele até economizava um pouco de dinheiro. Dormia de graça numa guarita em obras de demolição por camaradagem do vigia. Macabea disse: "As boas maneiras são a melhor herança, pois para mim
A melhor herança é mesmo muito dinheiro, mas um dia eu vou ser muito rico, disse ele, que tinha uma grandeza demoníaca. Sua força sangrava. Uma coisa que tinha vontade de ser era toureiro. Uma vez fora ao cinema e estremecera da cabeça aos pés quando vira a capa vermelha. Não tinha pena do touro. Gostava era de ver sangue. No Nordeste tinha juntado salários e salários para arrancar um canino perfeito e trocá-lo por um dente de ouro faiscante. Esse dente lhe dava posição na vida. Aliás, matar tinha feito dele homem com letra maiúscula. Olímpico não tinha vergonha, era o que se chamava no Nordeste de cabra safado. Mas não sabia que era um artista. Nas horas de folga esculpia figuras de santo e eram tão bonitas que ele não as vendia. Todos os detalhes ele punha e, sem faltar a respeito, esculpia tudo do menino Jesus. Ele achava que o que é mesmo, e Cristo tinha sido, além de santo, um homem como ele, embora sem dente de ouro. Os negócios públicos interessavam o Olímpico. Ele adorava ouvir discursos. Que tinha seus pensamentos lá, isso tinha. Acocorava-se com cigarro barato nas mãos e pensava, como na Paraíba ele se acocorava no chão, o traseiro sentado no zero, a meditar. Ele dizia alto e sozinho, sou muito inteligente e ainda vou ser deputado. E não é que ele dava para fazer discurso. Tinha o tom cantado e o palavreado ceboso próprio para quem abre a boca e fala pedindo e ordenando os direitos do homem. No futuro, que eu não digo nessa história, não é que ele terminou mesmo deputado e obrigando os outros a chamarem-no de doutor. Macabeia era na verdade uma figura medieval, enquanto Olímpico de Jesus se julgava peça-chave dessas que abrem qualquer porta. Macabeia simplesmente não era técnica, ela era só ela. Não quero ter sentimentalismo e, portanto, vou cortar o coitado implícito dessa moça. Mas tenho que anotar que Macabeia nunca recebera uma carta em sua vida e o telefone do escritório só chamava o chefe e a Glória. Ela uma vez pediu ao Olímpico que lhe telefonasse. Ele disse, telefonar para ouvir as tuas bobagens? Quando o Olímpico lhe dissera que terminaria deputado pelo estado da Paraíba, ela ficou boquiaberta e pensou, quando nos casarmos, então, eu serei uma deputada? Não queria, pois deputada parecia nome feio. Como eu disse, essa não é uma história de pensamentos. Depois, provavelmente voltarei para as inominadas sensações, até sensações de Deus. Mas a história de Macabeia tem que sair, senão eu estouro. As poucas conversas entre os namorados versavam sobre farinha, carne de sol, carne seca, rapadura e melado, pois esse era o passado de ambos e eles esqueciam o amargor da infância, porque esta, que já que passou, é sempre acre e doce e dá até nostalgia. Pareciam por ter mais irmãos, coisa que só agora estou percebendo, não dá para casar. Mas eu não sei se eles sabiam disso. Casariam ou não, ainda não sei, só sei que eram de algum modo inocentes e pouca sombra faziam no chão. Não, menti, agora vi tudo. Ele não era inocente coisa alguma, apesar de ser uma vítima geral do mundo. Descobri agora dentro de si a dura semente do mal, gostava de se vingar, este era o seu grande prazer e o que lhe dava força de vida, mais vida do que ela, que não tinha anjo da guarda. Enfim, o que fosse acontecer, aconteceria. E por enquanto nada acontecia, os dois não sabiam inventar acontecimentos. Sentavam-se no que é de graça banco de praça pública, e ali acomodados nada os distinguia do resto do nada. Para a grande glória de Deus. Ele, pois é, ela. Pois é o quê? Ele. Eu só disse pois é, ela. Mas pois é o quê? Ele. Melhor mudar de conversa porque você não me entende. Ela. Entender o quê? Ele. Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Ela. Falar então de quê? Ele. Por exemplo, de você. Ela. Eu. Ele. Por que esse espanto? Você não é gente? Gente fala de gente. Ela. Desculpe, mas não acho que sou muito gente. Ele. Mas todo mundo é gente, meu Deus. Ela. É que não me habituei. Ele. Não se habituou com o quê? Ela. Não sei explicar. Ele. E então? Ela. Então o quê? Ele. Olha, eu vou embora porque você é impossível. Ela. É que só sei ser impossível, não sei ser mais nada? O que é que eu faço para conseguir ser possível? Ele.
Pare de falar porque você só diz besteira. Diga o que é do teu agrado. Ela: acho que não sei dizer. Ele: não sabe o quê? Ela: hein? Ele: olhe, eu estou até suspirando de agonia. Vamos não falar em nada, tá bem? Ela: sim, está bem, como você quiser. Ele: você não tem solução. Quanto a mim, de tanto me chamarem, eu virei eu. No sertão da Paraíba não há quem não saiba quem é olímpico. E um dia o mundo todo vai saber de mim. É? Pois se eu estou dizendo, você não acredita? Acredito sim, acredito, não quero lhe ofender. Em pequena, ela vira uma casa pintada de rosa e branco, com um quintal onde havia um poço com cacimba e tudo. Era bom olhar para dentro. Então seu ideal se transformara nisso, em vir a ter um poço só para ela. Mas não sabia como fazer, então perguntou ao Olímpico: você sabe se a gente pode comprar um buraco? Olhe, você não reparou até agora, não desconfiou que tudo o que você pergunta não tem resposta? Ela ficou de cabeça inclinada para o ombro, assim como uma pomba fica triste. Quando ele falava em ficar rico uma vez, ela lhe disse: não será somente visão? Vá para o inferno, você só sabe desconfiar. Eu só não digo palavrões grossos porque você é moça donzela. Cuidado com as suas preocupações, dizem que dá ferida no estômago. Preocupações coisa nenhuma, pois eu sei, no certo, que vou vencer. Bem, e você? Tem preocupações? Não, eu não tenho nenhuma. Acho que não preciso vencer na vida. Foi a única vez em que falou de si própria para o Olímpico de Jesus. Estava habituada a se esquecer de si mesma. Nunca quebrava seus hábitos, tinha hábito e medo de inventar. Você sabia que na Rádio Relógio disseram que um homem escreveu um livro chamado Alice no País das Maravilhas e que era também um matemático? Falaram também em álgebra. O que quer dizer álgebra? Saber disso é coisa de fresco de homem que vira mulher. Desculpe a palavra de eu ter dito fresco, porque isso é palavrão para a moça direita. Nessa rádio, eles dizem essa coisa de cultura e palavras difíceis, por exemplo. O que quer dizer eletrônico? Silêncio. Eu não sei, eu sei, mas não quero dizer. Eu gosto tanto de ouvir os pingos de minutos de tempo assim, tic-tac, 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 tic-tac. A Rádio Relógio diz que dá a hora certa cultura e anúncios. Que quer dizer cultura? Cultura é cultura, continuou ele emburrado. Você também vive me encostando na parede. É que muita coisa não entendo bem. O que quer dizer renda per capita? Ora, é fácil, é coisa de médico. O que quer dizer Rua Conde do Bonfim? O que é conde é príncipe, conde, ora é essa. Eu não preciso de hora certa porque tenho relógio. Não contou que o roubara no mictório da fábrica. O colega o tinha deixado na pia quando lavara as mãos. Ninguém soube. Ele era um verdadeiro técnico em roubar. Não usava o relógio de pulso no trabalho. Sabe o que mais aprendi? Eles disseram que se devia ter alegria de viver. Então eu tenho. Eu também ouvi uma música linda, eu até chorei. Era samba? Acho que era. E cantada por um homem chamado Caruso, que se diz que já morreu. A voz era tão macia que até doía ouvir. A música chamava-se Una Furtiva Lágrima. Não sei por que eles não disseram lágrima. Una Furtiva Lágrima fora a única coisa belíssima na sua vida. Enxugando as próprias lágrimas, tentou cantar o que ouvira. Mas a sua voz era crua e tão desafinada como ela mesma era. Quando ouviu, começara a chorar. Era a primeira vez que chorava, não sabia que tinha tanta água nos olhos. Chorava, assoava o nariz sem saber mais por que chorava. Não chorava por causa da vida que levava, porque, não tendo conhecido outros modos de viver, aceitara que com ela era assim. Mas também creio que chorava porque, através da música, adivinhava talvez que havia outros modos de sentir, havia existências mais delicadas e até com certo luxo de alma. Muitas coisas sabia que não sabia entender. A aristocracia significaria por acaso uma graça concedida? Provavelmente, se é assim que assim seja. O mergulho na vastidão do mundo musical que não carecia de se entender. Seu coração disparara, e junto de Olímpico, ficou de repente corajosa e, arrojando-se no desconhecido de si mesma, disse: eu acho que até sei cantar essa música, lá, 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 lá.
Você até parece uma muda cantando, voz de cana rachada. Deve ser porque é a primeira vez que canto na vida. Ela achava que lágrima em vez de lágrima era erro do homem de rádio. Nunca lhe ocorrera a existência de outra língua e pensava que no Brasil se falava brasileiro. Além dos cargueiros do mar nos domingos, só tinha essa música. O substrato último da música era sua única vibração. E o namoro continuava ralo, ele. Depois que minha santa mãe morreu, nada mais me prendia na Paraíba. De que ela morreu? De nada, acabou-se a saúde dela. Ele falava coisas grandes, mas ela prestava atenção nas coisas insignificantes como ela própria. Assim, registrou um portão enferrujado, retorcido, rangente e descascado, que abria o caminho para uma série de casinhas iguais de vila. Vira isso do ônibus. A vila, além do número 106, tinha uma plaqueta onde estava escrito o nome das casas. Chamava-se Nascer do Sol. Bonito nome que também augurava coisas boas. Ela achava Olímpico muito sabedor das coisas. Ele dizia o que ela nunca tinha ouvido. Uma vez ele falou assim: a cara é mais importante do que o corpo porque a cara mostra o que a pessoa está sentindo. Você tem cara de quem comeu e não gostou? Não aprecia o cara triste, vê se muda, e disse uma palavra difícil, vê se muda de expressão. Ela disse consternada: não sei como se faz outra cara, mas é só na cara que sou triste porque, por dentro, eu sou até alegre. É tão bom viver, não é? Claro, mas viver bem é coisa de privilegiado. Eu sou e você me vê magro e pequeno, mas eu sou forte. Eu, com um braço, posso levantar você do chão. Quer ver? Não, não. Os outros vão olhar e vão maldar. Magricela, esquisita, ninguém olha. E lá foram para a esquina. Macabeia estava muito feliz. Realmente, ele a levantou para o ar acima da própria cabeça e ela disse eufórica: deve ser assim viajar de avião. É, mas de repente ele não aguentou o peso no seu braço e ela caiu de cara na lama, o nariz sangrando. Mas era delicada e foi logo dizendo: não se incomode, foi uma queda pequena. Como não tinha lenço para limpar a lama e o sangue, enxugou o rosto com a saia dizendo: você não olhe enquanto eu estiver me limpando, por favor, porque é proibido levantar a saia. Mas ele emburrara de vez e não tinha mais nenhuma palavra. Passou vários dias sem procurá-la. Seu brio fora atingido. Afinal, terminou por voltar para ela. Por motivos diferentes, entraram num açougue. Para ela, o cheiro da carne crua era um perfume que a levitava toda como se tivesse comido. Quanto a ele, o que queria ver era o açougueiro e sua faca molada. Tinha inveja do açougueiro e também queria ser. Meter a faca na carne o excitava. Ambos saíram do açougue satisfeitos, embora ela se perguntasse que gosto terá essa carne, e ele se perguntava como é que uma pessoa consegue ser açougueiro. Qual era o segredo? O pai de Glória trabalhava num açougue belíssimo. Ela disse: eu vou ter tanta saudade de mim quando eu morrer. Besteira. Morre-se e morre-se de uma vez. Não foi o que minha tia me ensinou. Que sua tia se dane. Sabe o que eu mais queria na vida? Pois era ser artista de cinema. Só vou ao cinema no dia em que o chefe me paga. Eu escolho o cinema poeira, sai mais barato. Adoro os artistas. Sabe que Marlene era toda cor-de-rosa? E você tem cor de suja. Nem tem rosto nem corpo para ser artista de cinema. Você acha mesmo? Tá na cara. Não gosto de ver sangue no cinema. Olha, sangue eu não posso mesmo ver porque me dá vontade de vomitar. Vomitar ou chorar? Até hoje, com a graça de Deus, eu nunca vomitei. Dessa vaca não sai leite. Pensar era tão difícil, ela não sabia de que jeito se pensava. Mas Olímpico não só pensava como usava palavreado fino. Nunca esqueceria que no primeiro encontro ele a chamara de senhoria. Ele fizera dela um alguém. Como era um alguém, até comprou um batom cor-de-rosa. O seu diálogo era sempre oco. Dava-se conta longínquamente de que nunca dissera uma palavra verdadeira. E amor? Ela não chamava de amor, chamava de não sei o quê. Olhe, Macabeia. Olha o quê? Não, meu Deus, não é olhe de ver, é olhe. Como quando se quer
que uma pessoa escute. Tá me escutando? Tudinho, tudinho. Tudinho o quê, meu Deus? Pois eu ainda nem falei. Pois, olhe, vou lhe pagar um cafezinho no botequim. Você quer? Pode ser pingado com leite? Pode, ao mesmo preço. Se for mais o resto, você paga. Macabeia não dava nenhuma despesa ao Olímpico, só dessa vez, quando lhe pagou um cafezinho pingado, que ela encheu de açúcar quase a ponto de vomitar, mas controlou-se para não fazer vergonha. O açúcar ela botou muito para aproveitar. E uma vez, os dois foram ao jardim zoológico, ela pagando a própria entrada. Teve muito espanto ao ver os bichos. Tinha medo e não os entendia. Por que viviam? Mas quando viu a massa compacta, grossa, preta e roliça, do rinoceronte que se movia em câmara lenta, teve tanto medo que se mijou toda. O rinoceronte lhe parecia um erro de Deus, que me perdoe, por favor, sim, mas não pensar em Deus nenhum era apenas um modo de. Com a graça de alguma divindade, Olímpico nada percebeu e ela disse a ele, estou molhada porque me sentei no banco molhado. E ele nada percebeu. Ela rezou automaticamente em agradecimento. Não era agradecimento a Deus, só estava repetindo o que aprendera na infância. A girafa é tão elegante, não é? Besteira, bicho não é elegante. Ela teve inveja da girafa que pairava tão longe no ar. Tendo visto que seus comentários sobre bichos não agradavam Olímpico, procurou outro assunto. Na rádio relógio, disseram uma palavra que achei meio esquisita, mimetismo. Olímpico olhou-a desconfiado.